Eh, Hoje quero trazer uma reflexão que, sinceramente, eu acredito que é muito importante. Eu nunca esqueço que fosse o primeiro vídeo, mas eu acho que é necessário porque quero também poder transmitir alguma situação que aconteceu recentemente com amigos meus que vieram de Angola e não só, tem um amigo também que veio de São Tomé. E é basicamente a mesma situação. Então eu escrevi, de acordo com aquilo que aconteceu, escrevi alguns pontos que eu quis sacar nesse vídeo. Eu não quis que fosse o primeiro vídeo, mas achei importante fazer, porque também é uma parte daquilo que eu quero trazer aqui no canal e uma parte daquilo que eu realmente gosto de falar. Que, porque se fizermos uma reflexão, nós, estando na Europa, temos um comportamento diferente daquilo que nós temos nos nossos países natais, se posso assim dizer. Então, esse comportamento em nós, quando nós viemos para cá, principalmente em países brancos, de pessoas caucasianas, né? Nós temos um nós africanos já temos um comportamento muito respeitoso, mas às vezes esse respeito, eh, passa por uma outra maneira ao considerar superior automaticamente todo aquele que não é negro, ou seja, aquele caucasiano, asiático ou tudo mais. E nós chegamos aqui respeitosamente, o que não é errado, mas que acabamos muito por baixar a nossa cabeça e nos deixar levar por certas coisas que até mesmo sendo erradas, ditas por essas pessoas e fazemos parecer certas, porque nós já temos um pensamento de que eles são um pouco superiores. É essa reflexão que eu quero trazer, uma reflexão sobre como nós, pessoas negras, reagimos a esse tipo de mudanças. Eu não sei como é que é em outros continentes, porque eu vivo na Europa, e eu vou falar do continente europeu em específico, e se calhar algumas pessoas que vivem no continente americano podem também se rever a esse tipo de conteúdo. Então, eu quis primeiro começar com a base, que é sobre a história, que todos nós sabemos que a história deixou algumas cicatrizes, que é até por causa do racismo e tudo mais. O racismo deixou algumas cicatrizes que até hoje perduram e vivem dentro de nós, querendo ou não, mas não é que a escravidão ainda exista, dizendo assim, não é que a escravidão ainda exista, mas em nós ainda há aquele pensamento de que a pessoa caucasiana é superior a nós. E por mais que nós tenhamos um poder igual a essa pessoa que convive connosco no dia a dia, ou que tenhamos até um bocadinho mais dinheiro, gera esse, não sei se digo retenção, ou se a pessoa fica mais renhida naturalmente por causa disso. Mas é algo que acontece muito, muito, muito. Esse receio, eu acho que não é apenas uma questão de educação, eu acho que é psicológico, porque é como se a presença da pessoa nos fizesse sentir incomodado. Nós, quando estamos a falar com outras pessoas, geralmente temos que olhar para os olhos, temos que manter o corpo direto e a cabeça erguida, mas quando tu chegas num país europeu, tu já tens aquele receio e quando a pessoa fala contigo de forma séria, tu olhas 2 minutos, 2 segundos para os olhos e depois baixas a cabeça, não consegues responder no mesmo tom que tu deves responder às pessoas, ou falas com uma voz um pouco mais fina, ou se calhar tentas rir de uma piada que nem sequer dá graça, ou ter um comportamento estranho que tu não tens, só para tentar ver se essa pessoa entende que tu estás também a tentar lutar para perceber essa pessoa, que é algo que é um pouco difícil e também um pouco triste. Eh, com outros africanos nós temos um comportamento diferente, porque é algo natural, nós já sabemos que são nossos irmãos e nós podemos lidar com essas pessoas normalmente, falar do que quisermos e tudo mais, é algo como se fôssemos todos filhos das mesmas mães e dos mesmos pais, é algo natural. Numa entrevista de emprego, há momentos que pedem para falar sobre ti e tudo mais. E na entrevista de emprego a postura é muito importante, não só o teu currículo e tudo mais, mas a postura é muito importante, porque tu tens que estar a falar com as pessoas de uma maneira que tu tens de estar olhando nos olhos, bem apresentado e tudo mais. E por mais que tu tenhas, ou aparentes, estar bem apresentado, mas tu não tens uma postura correta, tu já estás a deixar com que a pessoa que te entrevista ganhe um ponto sobre ti. Ou seja, ela vê que tu és tímido e se calhar nem tudo o que tu vais dizer em entrevista como boa interação entre colegas e não sei o que, coisas que nós adicionamos aos currículos, não são certas. E em mesas de negócios, em jantares de trabalho, em conversas de núcleos em que tu podes ser o único negro
que é o que vai acontecer muito, porque tu normalmente estás no continente europeu, num país europeu, e é o que pode acontecer normalmente, e é muito normal acontecer isso. Nós temos os comportamentos, eu não sei se digo aversão, mas eu acho que não é uma aversão, é simplesmente uma, uma forma de tentar reter-se um pouco. Eu acho que é um comportamento errado. Eu, pessoalmente, também já tive esse comportamento quando cheguei aqui, mas foi só durante os primeiros 2 meses. Felizmente tive a oportunidade de cá vir várias vezes quando era mais novo e em diante para passar férias, e consigo facilmente lidar com pessoas que não são do meu escalão social, podem ter muito mais dinheiro do que eu, podem ter muito menos do que eu consigo falar de tu para tu normalmente, seja negro, seja branco, seja asiático, tudo mais. Para mim é tudo a mesma coisa. E que é que uma das coisas que me fez realmente suportar isso, superar isso, foi conversar com outras pessoas. Pessoas da minha idade é sempre mais fácil conversar, eu consigo, olho nos olhos, mãos firmes, corpo direto, é sempre mais fácil. É sempre muito mais fácil ter o corpo direito, tudo. É sempre muito mais fácil. Segundo passo também é o orgulho. Lembrar que a nossa identidade africana é muito rica. A nossa identidade africana é muito rica. E nós, quando vamos para o continente ou país, casa de, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Quando vamos para a casa de outra pessoa, nós queremos manter a nossa educação, mas seguindo também os padrões da educação daquela pessoa. E se nós vamos para a casa de alguém e desrespeitamos essa pessoa logo de primeira, eu acho que é uma coisa que há que se rever pessoalmente. Então, muita gente sai de África, ou dos seus continentes mesmo, não vou só referir à África, sai dos seus continentes e vai para outro, e esquece que naquele país também há uma cultura, também há uma forma de se comportar, há uma forma de se viver, e os comportamentos que tu tens ou tu tinhas na tua zona de conforto, que é o teu país, tu tens que tentar mudar ou melhorar para tentar te adaptar a um certo meio. Então, muita gente que tem comportamentos negativos, que hoje em dia são facilmente expostos nas redes sociais, seja em locais públicos ou privados, são esse tipo de coisas que acontecem por causa do orgulho que nós temos. Não vou dizer orgulho africano, mas do orgulho que o ser humano tem. É algo já normal e natural. Eh, Esse estigma existe em toda a parte do mundo. Então não podemos fingir que isso não existe. Agora, como é que nós podemos melhorar ou enfrentar isso com consciência e precisão? Sem manter o orgulho, mas mantendo a coragem, porque cada vez que alguém fala de igual para igual, com alguém de um outro continente ou alguém de outro país, nós temos sempre colocado uma barreira invisível, é como se automaticamente colocássemos uma barreira que nos impedisse de passar. Isso é, não sei, mas eu acho que é errado. Tenho quase plena certeza que é errado. E praticamente é isso que eu disse que eu usei para tentar superar, para tentar não me reter nesse clima, porque isso, querendo ou não, prende um pouco daquilo que é a tua vontade e a tua intenção de crescer fora do teu país natal. Então, se tu não consegues crescer no teu país natal e tu vais para fora tentar uma nova vida, tu tens que tentar adaptar àquela realidade. E é sempre isso que tu tens que fazer, porque é o exemplo, é o exercício, é a forma de lidar, é a forma de falar, é a forma de comer, a forma de comportar. Tudo isso em ti vai gerar um núcleo, seja de pessoas, seja de bons acontecimentos, seja de boas vontades, que se calhar depois do momento passam a ser mais gratificantes, porque querendo ou não, tu vais ter de te envolver com pessoas que são diferentes de ti, que não são tuas amigas, que não lidam contigo desde criança, que, epá, é uma grande mudança. Então, é daqui que eu quero começar o meu canal, é daqui que eu decido começar a jornada para tentar expor mais estes meus pensamentos que eu tenho, porque é algo que eu realmente quis falar, porque eu anotei e eu senti que se não tirasse, estaria a perder mais um conteúdo e também estaria a deixar passar mais um daqueles pensamentos que eu tenho e não consigo expor com outras pessoas. Eu se calhar exponho mais com pessoas que são mais próximas a mim, minhas amigas ou os meus amigos mais próximos. E então eu agradeço, espero que curtam do vídeo e do conteúdo e que se vejam nisso. E se tiver algum amigo, ou se forem vocês mesmos nessa situação, ou se tiverem a planejar vir para outros países, que não sejam o vosso país natal, que vocês
realmente consigam fazer esse exercício de tentar lidar com pessoas que são diferentes de vocês, porque é o que vai acontecer a todo momento, sejam pessoas boas, pessoas más. E é isso, espero que curtam, subscrevam, se puderem compartilhar, por isso seria um bio. Muito obrigado. Há coisas na vida que mais vale deixar. O tempo ensina-nos a ultrapassar e mais tarde, com mais calma, falamos